Salve, salve, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Pelas Pistas, episódio número 110. Esse final de semana não teve corrida, porém teve muitos bafafás acontecendo aí nos bastidores. E aniversário do Max, né? É. Então, às vezes eles mudam, né? Às vezes é em fevereiro, às vezes é em agosto, né? Não, geralmente é sempre a gente muda a idade, né? Quando a gente chega a gente mente o ano que a gente nasceu, então, né? quando chegar na minha idade, fica mais velho, né? Eu minto. Eu falo, dependendo pra quem, que eu tenho 31 e tal, 29. Vamos começar o programa ou Vamos. ficar enrolando? Então, vocês já sabem, né? Dê o like, que mais que tem que falar? Olha lá, não sabe das coisas. Então, Vamos trazer um profissional? Fala, dê o like. Meu Deus do céu. Chegou? Não posso nem tirar férias aqui. Olha lá. Chegou o profissional. Não posso nem tirar férias aqui. Você quer sentar aqui no meu lugar? Vai você pra lá. Olá, gente. Vamos começar aqui. Tudo jóia? Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No ar mais uma vez o Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Tive que antecipar minhas férias aqui, porque... Contar, viu? Tudo jóia, meninos? E aí? Tô mais aliviado agora. Tá tranquilo agora? Você foi agora... bem na apresentação. O pessoal ouviu os comentários. Saudade de vocês. Graças a Deus você voltou. Mas vocês mandaram bem, eu vi o gravar programa. programa tendo que pensar. Geralmente a gente só vai jogando nossos comentários, vai falando besteira e deixa você fazendo a parte difícil, né? Entendi. A parte difícil aí não dá. Então pode explicar, Cris. Like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos fãs da velocidade. Também estamos em todas as plataformas de áudio. Estamos também na Zapping, programas de membros com conteúdos exclusivos do canal e também na nossa lojinha, onde você pode comprar as nossas canecas ou xícaras e as ecobags também do Pelas Pistas. Não, lembrar de tudo isso não dá. E em breve, produtos pet friendly também, que vamos ter pros nossos animaizinhos. O Daytona tá escondido aqui, depois eu mostro ele pra vocês, né, filhão? Mas não tem problema, agora eu já tô preparado pro ano que vem. A hora que você for tirar suas férias do ano que vem, agora eu já sei. Eu vou guardar tudo até o ano que vem. Isso, me preocupe. Vão ter mais 50 programas, mais ou menos, pra você já. Turma, começando mais uma vez então Pelas Pistas, semana... Como bem disse o Christian, de férias da Fórmula 1, um pequeno intervalo por causa do rearranjo do Grande Prêmio do Japão. Nós temos esse intervalo de 3 semanas praticamente sem provas, mas temos algumas datas importantes aqui. Primeiro, 4 de outubro, estamos na semana do 4 de outubro, primeira vitória brasileira na Fórmula 1, Grande Prêmio dos Estados Unidos de 70. Tio Emerson garantiu a primeira vitória brasileira de uma história de mais de 100 vitórias. Watkins Glen, e garantiu o título do Jochen Rindt também. Primeiro título, o único título póstumo da Fórmula 1. Já 70, então são... Devia ter feito a conta antes, já são muitos anos. Os Estados Unidos foi a primeira vitória de 2 brasileiros, né? Do meu pai e do Emerson. Verdade. E foi o último pódio do Emerson. E foi o último pódio do Emerson. A primeira vitória do Nelson. A primeira vitória do Nelson. Sensacional. Long Beach 80. Long Beach 80, 10 anos depois, hein? Você vê como que eu... É muito doido, porque a gente pega a história da Fórmula 1 no Brasil, ela se concentra bem no intervalo de Copas do Mundo do Brasil. Que o Brasil ganhou a Copa em 70 e foi ganhar só depois em 94. E todos os títulos mundiais, o grosso das vitórias, vieram exatamente entre 70 e 94. Que é o último título, na verdade, em 91, mas foi bem nesse meio que a gente teve a maioria das vitórias brasileiras e os 8 títulos mundiais. 2 o Emerson, 3 o Ayrton, 3 o Nelson. E também aniversário do Max hoje. Estamos gravando na segunda-feira, por isso que a gente fala que é hoje aniversário do Max. Você deu os parabéns pro Max já? Ainda não. Tá ficando velho, né? Faz uma videochamada, a gente manda aqui. Isso, todo o nosso time. Aê, Max, parabéns. Não, ele podia fazer um vídeo, mandar pra ele. Então, fazer uma videochamada. Ele pensou, cara, tem um fuso horário, a gente tá gravando o quê? 10h40 agora? Deve 3, tá né? 5 pra frente. 5? Deve então, ser umas 3 horas. 15 para as 4 da tarde. Deve estar mais pra lá do que pra cá. A gente faz um... Puta, ele vai gravar doente. mesmo. Olha aí. Ele tá doente, ele tá com... Tava gripado. Tá rolando um vídeo chamada mesmo, gente. Ele tava gripado. Eu achei que era brincadeira. Vamos ver. Se ele não tá no simulador... Rapaz do céu. Mas vamos continuar. Beleza. Não, porque a fala é dele. Vai que ele atende ou fala um negócio que não pode aqui. Não tem problema. A gente manda ele esperar enquanto você tá falando. Beleza. Entendeu? Wait a minute. Feliz aniversário, Max! Happy birthday! Happy birthday! Hey, Max, Atendeu, gente. happy birthday! All good, you? You guys recording? Yes! Recording. Very nice. But just say happy birthday and we'll see you next week. Yeah, see you next week, man. Thank you. Bye! Bye, happy birthday! Guys, bye-bye.
Olha, quem disse que não teve Max Verstappen no programa? Sensacional, então, o aniversário do Max Verstappen. Uma curiosidade dele, que a gente sempre comenta aqui, né, de, até quando será que ele vai continuar correndo na Fórmula 1? Porque ele faz 27 anos, já tá na sua 9ª temporada na Fórmula 1, e ele disse uma frase bem enigmática. Meu próximo passo, se houver um, será meu último passo, ou seja, o próximo contrato dele será o último contrato que ele disse, e que não quer ficar pingando de equipes em equipes nos próximos anos, e não descarta renovar com a Red Bull. Acho que o Max é um desses pilotos um pouco diferenciado, né? Um Hamilton da vida e tal. Eu acho que o piloto que tem feito pinga-pinga no nível deles, que o único que eu acho, na minha opinião, é o Alonso, né? Sim. Eu acho que o Alonso, ele faz isso porque ele é tarado por corrida, né? E outra coisa, é muito fácil você falar alguma coisa com 27 anos. Como nós sabemos muito bem, todo mundo muda bastante, que a gente vai amadurecendo. Uhum. Tem gente que chega um dia e fala, tô de saco cheio disso aqui tudo, quero ficar em casa, eu quero abrir um negócio, quero fazer outra coisa. E tem outros que falam, cara, eu amo isso aqui tanto que vou ficar, entendeu? Uhum. Então, assim, quando o Alonso saiu frustrado da McLaren, aqueles anos horríveis que a equipe não tava legal, aí foi fazer Le Mans, foi fazer Dakar, foi fazer Indy, sei lá o quê. Tô a fim de voltar. Voltou e tá aí, entendeu? Então, lógico, ele vai ter as opiniões dele, ele realmente fala, eu tenho um plano muito certo na minha cabeça, que eu quero ficar X anos, ou enquanto eu estiver feliz, Mas pode ser que vamos supor que ele tenha 3, 4 anos fracos na Red Bull, enche o saco, aí ele vai fazer outra coisa, vai correr Le Mans com o pai dele, alguma coisa. E pode ser que dê na telha dele, abriu uma vaga agora que seja a McLaren, que vai estar dominando daqui a 6 anos, eu volto, quero andar. Então, assim, é muito difícil prever o que esses pilotos vão fazer, entendeu? Ainda mais na idade dele, se ele tivesse 34, 35, beleza, realmente é o último contratinho bom dele, talvez, entendeu? Mas ele tá com 27. Ele tá com fogo saindo pelas orelhas ainda, né? Eu acho difícil, mesmo que ele fale, vai ser meu último contrato, ou minha última cartada, alguma coisa, cara, acho que muita coisa pode mudar. Nós, como ser humano, a gente muda muito, né? Chega com 30, a gente ainda tá amadurecendo. Tudo bem que ele, dos 20 aos 27, viveu uma vida muito madura pelas pressões, pelos campeonatos, tudo que ele tá correndo. Mas eu ainda acho que a gente desenvolve e muda muito ainda nessa idade, né? A gente ainda tá... Enfim... Se ele ficar 10 anos lá na Red Bull, são 10 anos. 10 anos de Fórmula 1, é coisa pra caramba. Daí, vamos supor que ele vá pro segundo contrato dele, segundo e último, vai, McLaren, Ferrari, seja lá o que for, ele fica mais 10 anos lá, são, 20 anos em Fórmula 1. É Fórmula 1 pra caramba, né? Então, tudo bem, tem outros pilotos que fizeram tudo isso, ou próximo disso, em 3, 4 equipes, 5 equipes. Ele, talvez, no caso, a história dele vai ser em 2 equipes, né? O Hülkenberg é o piloto que mais equipes correu. Tá certo que algumas equipes foram mudando meio que de nome no meio do caminho. Não era... Isso daí eu acho até bom a gente ver para a próxima, pro nosso próximo programa, mas eu acho que era o André de César. Pelo que eu vi agora, trocando Você deu de uma olhada? equipe, eu tenho quase certeza que trocando de equipe agora para Sauber ano que vem, Sauber Audi, ele vai superar o De Césares. Porque era o de César. O De César também correu em... correu todas, quase. Em todas as equipes, em várias equipes, inclusive só uma temporada, né? Que não é fácil, né? Geralmente você fica no mínimo 2, 3 anos, mas eu lembrava... eu vou só confirmar, mas eu lembrava entre os dele, dois ali. Inclusive, essa semana é aniversário, entre aspas, de falecimento do De Césares. Essa semana. Foi em 2000 eu vi esses dias. Quer dizer, eu vi hoje programando aqui, quando eu vi a data, tem várias datas no site que eu vejo, mas tá ali. Ele deu uma furadinha na fila. O De Césares, ele batia pra caramba, hein? Não, eu tô falando, mas quando ele faleceu, né? Porque ele ainda tava jovem. Sim, tava jovem. Acho que foi um acidente. Foi um acidente de moto, se eu não me engano, Verdade. Tá ali, então, sobre ele. Se o Max não sabe se vai embora ou não, quem postou um meme esses dias aqui, lá nas redes sociais, foi o Pérez. Pegou uma cena do Lobo de Wall Street dizendo eu não vou embora. Já que semana passada especulou-se muito sobre uma possível saída do Pérez, uma aposentadoria, entre aspas, que seria anunciada no Grande Prêmio do México. Mas o Pérez disse eu não vou embora. Isso vai depender muito
da performance do Liam Lawson. A Red Bull tá desesperada tentando achar alguém ou um plano B, caso o Pérez... Porque o Pérez tá no segundo ano relativamente fraco, né? Então, eles estão querendo achar um plano B e não tem, né? O Ricciardo deram uma segunda, terceira sobrevida para ele e ele não conseguiu convencer a equipe. O Tsunoda, naquela água morna também, eu acho que também não é nada especial. É um ótimo segundo piloto. Mas eu acho que não é isso que a Red Bull precisa. Mas eu acho que não é bom o suficiente para ser segundo piloto da Red Bull. Acho que não. Acho que não. Eu acho que ele... E, de novo, essa é a minha opinião, que a gente já falou várias vezes. Eu acho que ele tá nessa posição que ele tá porque não pegou piloto forte do lado dele. Não é o mesmo caso de um álbum, ou... Enfim, eu acho que no dia que ele pegar alguém um pouco melhor, a vida dele não vai estar fácil, não. Então, assim, eu espero que o Lawson seja um... As duas coisas... Ele só fez duas, né, no ano passado. Então, Três? Três, Ele foi bem. Foi o que? Holanda, Monza e Japão. Singapura e Japão. Então foi 4. Então foram 4. Foram fez 4. Monza, é verdade. Ele fez Monza. Fez? Eu achei que eram 3. Mas enfim, ele fez um trabalho bom, mas como foi início pra ele, muito começo... Não, Monza foi depois, porque o De Vries fez Monza. Mas o De Vries fez Monza na Williams, né? Não, acho que o De Vries... Vou confirmar aqui quantas provas o Lawson fez. Mas enfim, se o Lawson realmente mostrar mesmo pace do Tsunoda daqui até o final do ano, andar algumas na frente, eu acho que é praticamente certo a ida dele pra Red Bull. E a sorte do Tsunoda é que ele vai ficar lá na Visa, porque não tem outro piloto no momento pra colocar no lugar dele. Né? Foram 5 corridas. 5 corridas ele acabou fazendo. Ele acabou correndo Holanda, Itália, Singapura, Japão e Catar. Eu não lembrava do Catar. Mas ele fez 5 corridas. Singapura, inclusive, ele acabou pontuando. Foi o 9º colocado naquela prova, 13º na Itália, 13º na Holanda, 11º na Itália, 9º em Singapura, 11º no Japão e 17º no Catar. Inclusive essa do Japão, ele classificou, quer ver? Ele classificou na frente do Tsunoda. Não, o Tsunoda classificou em 9º, ele classificou em 11º, mas na corrida os dois chegaram a se ultrapassar, um passar o outro ali, e o Lawson terminou à frente do Tsunoda. Isso eu lembrava, que ele chegou na frente do Tsunoda no Japão. Eu acho que eles estão desesperados procurando alguém para eventualmente substituir o Pérez, que vai acontecer. Só que não existe essa pessoa no guarda-chuva Red Bull no momento. Então, o que vai acontecer? Esse teste do Lawson até o final do ano, eu acho que para a Red Bull vai ser uma situação perfeita. Porque se ele for bem agora no final do ano, vão colocar ele do lado do Max, só que daí vai vagar o outro lugar lá da Visa, que é Shepard. Pode ser do Adjar, que é o... Adjar ou então do Colapinto. Ou do Colapinto também? Não, assim, porque é um piloto que não vai ter vaga, que provou ser um piloto... Fórmula 1. Fórmula 1. Então, assim, nomes agora não estão faltando, né? Tem o Adjar, tem Bortoleto, tem Colapinto. Então, assim, tem 3 pilotos aí que não tem contrato ainda que... faltam quantas vagas? 2 ainda? Depende, né? Falta uma na Sauber. É isso. Então, e uma da Visa Cash App. Então, são 2 vagas. 2 vagas e tem no mínimo, 3 concretos, talvez, 4 pilotos. Sim, prontos. Prontos para entrar amanhã, né? É óbvio. Por isso que eu ficaria muito chateado se eles colocarem um Bottas de novo. Sim. Cara, com esses nomes, esses pilotos que andaram aí. Bortoleto, que tá pra começar. Colapinto já provou que tá pronto. Adjar também deve ser no mesmo nível, na minha opinião, que tá andando bem. Você tem esses 3 caras aí, que estão, esses 3 novos talentos estão prontos para acelerar. Fora o Drogovic também, é outro piloto que, além de ser um piloto bom, deve ter um pouco de patrocínio aí. E colocar o Bottas de novo, olha, te falar que o empresário dele é muito bom. Os rumores estão aumentando cada vez mais. Do Bottas. Lá do Bottas. Tá ficando cada vez mais forte. Então, pode ser que role. Falando em rumor, eu sei que essa época tem rumor pra tudo quanto é lado. Quando não tem corrida, fica aquela coisa de vamos fazer alguma coisa. Eu vi um rumor de que a Red Bull tá monitorando o Piastri. O empresário do Piastri é o Weber, que tem boas ligações com a Red Bull, e eles estão monitorando o Piastri para qualquer coisa sacar o Piastri da McLaren e colocar no lugar do Max. No lugar do Pérez. Do Pérez. Ah, tá. Fazer uma dupla Piastri. Eu também tinha visto isso.
Claro que é muito rumor, tem muita coisa no pra cá, e também pode ser, aí começa já aquela... Não, o rumor vem completo. Então, né? o rumor vem completo e daí enfia o Bortoleto lá Exatamente, na McLaren. Por isso que, teoricamente, a McLaren fez um jogo mais duro para liberar ou não o Gabriel para a Audi. Inclusive, também, outra vez, os se rumores... essa situação for verdade, pro Bortoleto, meu Deus. O cenário é outro cenário mundo. não tem um cenário mais perfeito que isso. Você vai sair do pior carro pro melhor carro do grid hoje. Não, ele vai sentar no melhor carro da atualidade da Fórmula 1 como o primeiro carro dele. Sim. Tudo bem, talvez, será que não é pressão demais, entendeu? Ainda mais do lado do Lando, ele vai ter que deliver logo de cara, mas É a situação ter uma Piastri. chance que nem essa, você não pode ficar escolhendo, né? Ah, eu não vou pra Fórmula 1 porque vai ter muita pressão, porque eu vou sentar no melhor Sim. carro da Fórmula 1. É a mesma situação do Piastri. Que o Piastri, a primeira temporada, foi na McLaren, que não tinha o melhor Que carro. não tinha o verdade. melhor carro, Sim, né? mas já chegou também. Lógico, mas pro piloto é bom estar no melhor carro, só que é muito mais pressão psicológica, Sim. né? Você é um carro que tá andando entre quinto e décimo, beleza, se o seu companheiro chegar em quinto e você chegar em décimo, é uma coisa. Agora, se o seu companheiro chegar em primeiro e você em quinto, Já. aí fica muito mais, o fogo começa a pegar rapidinho. Então, é lógico que se tiver escolha, a gente quer escolher andar na melhor equipe. Sim. Porém, além de você ter que brigar por vitórias, ele vai pegar um cara casca grossa do lado dele, né? Sim, lembrando que isso aí é tudo no campo de especulações que a Sim. gente acaba lendo nas notícias e repercute sempre muito em redes sociais. Então sempre toma cuidado quando você vê esse tipo de coisa, porque... Mas uma coisa que falaram também, na mesma linha, é que o Gabriel impressionou muito no teste que ele fez com a McLaren. Que ele andou com o de 2022, né? Que os caras da McLaren ficaram, tipo, Na Áustria. na Áustria. Que os caras ficaram espantados, assim, tipo de... Como diria Christian, uau. Aquele teste que ele sabia que ele ia fazer quando ele veio aqui, ele não contou pra gente. Talvez. Mas lembrando, de novo, né, que, assim, esses pilotos todos têm muito talento. Adjar, Bortoleto, todos os caras da Fórmula 1. E, de novo, né, eu acho que a diferença é que onde tem a diferença de um Max, desses outros caras, de um Hamilton, é a cabeça na hora de uma volta de classificação, na hora de uma largada, de pressão, de defender. Aquela, sabe, aquela confiança, né? Bate num treino, não faz o treino 3 inteiro, vai direto pra classificação e anda bem, entendeu? Essas diferençazinhas que a gente viu o Colapinto já fazer, que a gente O Berman viu, também. o Berman, o próprio Leclerc bateu no treino 3 lá em Baku, eu acho que fez a pole, né? O Berman bateu no treino 3. Não deu nenhuma volta, foi direto pra classificação. E E classificou mandou, na frente. e mandou pra caramba na Então, classificação. essas diferenças pequenas aí, que não é o talento do piloto, é a cabeça, a confiança que ele tem. Então, é lógico que andar no treino é muito importante, mas eu acho que ter a cabeça calma e você ter a confiança que você vai conseguir fazer o trabalho ali, sem ter aquelas coisas em mente, puta, eu não fiz o treino, será que eu vou conseguir acertar a freada? Será aí? É muito difícil você conseguir eliminar todas essas coisas da sua cabeça e você realmente andar como se falar, não, já dei 1000 voltas aqui, eu sei exatamente o que vai fazer e eu vou fazer a pole, eu vou cravar o meu companheiro de equipe. Não é uma tarefa fácil, não. E em treino, eu não vou dizer que é fácil, mas você faz 95% do trabalho, 97% do trabalho você faz um treino tranquilo. Esses últimos 3% você tem que convencer é na hora da pista mesmo, na hora da classificação, corrida, ritmo. É outro bicho de 7 cabeças. E claro, quero saber a opinião de vocês aí sobre essas especulações aí envolvendo Gabriel Bortoleto, McLaren, Audi. Concordo totalmente que eu acho um tiro no pé. E eu achei muito legal o que você falou no programa da semana passada, Nelsinho, que é claro que a expectativa dos brasileiros é ótima, de queremos ter um piloto brasileiro tudo, mas você falou um negócio muito bom que não importa se é o Bortoleto, se é o Colapinto, tipo, a Audi precisa de um outro piloto que não seja o Bottas. Nada contra o Bottas, mas é um cara que, você até comentou também, Christian, ganhou do Hamilton, mas o futuro dele da Fórmula 1 acabou, tipo, não é um cara que projeta mais ganhar não faz a corrida. sentido, é um cara que tá no final da carreira. O Huckenberg, eu não vou dizer que tá no fim da carreira, mas ele tá no... deve ser o último contrato dele, sabe? Não vai ficar mais tanto tempo. O Huckenberg já deve estar com o quê? 35 anos? Mas, por exemplo, agora que você tocou no Hulk,
Eu até te perguntei na semana passada, se fosse pra assinar agora, seria de Bottas ou de Hulk? Hulk. De Hulk, porque tudo bem, ele tá um pouco mais velho que o Bottas, não, mas ele ainda mostrado- tem a ele tem velocidade, mostrado, exatamente. tem E mostrado. eu acho que ele É. tá com mais fome que o Bottas, porque ele Sim. nunca subiu no pódio, Sim. então ele desesperadamente quer pelo menos subir no pódio uma vez pra encerrar Sim. a carreira dele lá na E Fórmula 1. aquela coisa que vocês sempre batem na tecla e todo mundo fala e faz sentido, que é o contra o companheiro de equipe. Cara, o companheiro de equipe hoje do Bottas é o Guan Yu Zhou, e você vê que, assim, não é um dos mais capazes, talentosos do grid. E, apesar do Bottas estar ganhando, não é o nosso, que ele tá, tipo, 18-0 em cima do Guan. Não, tá meio parelho. Uhum. E você vê a vantagem que o Não, Huckenberg e mesmo tem de pro tempo, Kevin né? é grande. É. E mesmo de tempo, não é a mesma diferença, por exemplo, do Max pro Pérez. Não, é próximo. É próximo, Uhum, exatamente. é Talvez o Bottas esteja na frente, mas é Uhum. 2 décimos, 1 décimo, sei lá, 3 décimos no máximo. Diferente, por exemplo, que a gente vê na Haas quando correu com o Magnussen, que o Huckenberg vai pro Q3 e o Magnussen fica no Q1. É. Que você vê que dá uma distância E grande quando dos dois. corria Magnussen e Grosjean, era parelho os dois. Era parelho os O que dois. isso mostra? É. Que o Huckenberg tá anos-luz na frente Sim. deles, entendeu? Uhum. Então, é interessante todo mundo fica pensando. É bom pensar um pouquinho, porque a sua comparação na Fórmula 1 é muito com o seu companheiro de equipe, né? Pega um Albon, a gente já falou sobre isso. O Albon tá sendo muito bem contado hoje em dia. Uhum. Só que os companheiros dele são fracos. Entrou o Colapinto, menino sem experiência nenhuma. Sim. Não tem nenhuma temporada de Fórmula 2 e já andou lado a lado com ele. Então, a gente tem que fazer essas análises, é muito complicado, assim. Tem que ver quem foi que andou com eles, né? A gente fica... Eu e o Cris contra vocês, a história do Vettel. Sim, eu vi. E o Vettel, na minha opinião, tomou Ainda do bem que você não Ricciardo. tava aqui, né? Eu vi. Aí ele falou: o Thiago vai defender o Vettel. Tamo junto, Sebastião. Mas pessoal, é assim, a Fórmula 1... Lembrando que o Vettel derrotou em 2 campeonatos mais disputados o Alonso. Na mesma equipe? Não, mas disputou contra o Alonso. Mas não era a mesma equipe. Não era a mesma equipe, mas Mas sempre tem esse problema, né? tudo bem. Mas ele ganhou do Alonso. Não é que ele foi campeão mundial em cima... Que nem, teve 2 anos... Não, 2010 e 12 foram os mais disputados. Foram os mais pegados. 2012, então... Nossa, aquela de corrida do Brasil foi surreal. 11 e 13 ele passeou. 11 e 13 realmente ele sobrou. Acho que 13, inclusive, ele fez o recorde de vitórias seguidas, tudo. Ah. Mas 10 e 12 foram 2 campeonatos... Mas eu acho que o carro dele era superior a quem tava disputando com ele. Se botar ele e o Alonso no carro junto, E já... eu boto minha assiste no Alonso. Até você tá meio assim, tá em cima do muro agora. Não, eu acho que o Vettel, eu acho ele subestimado. Sim, com certeza. Ele é um tetracampeão mundial subestimado. Mas também a gente tem esses pilotos que tem as fases, né? Sim. O Alonso sempre foi a fase vai tudo ou racha, entendeu? Já o Ricciardo, o Vettel... Tivemos vários pilotos que a gente já viu ter uma dominância muito boa e de repente não, né? Mas a gente viu dar uma caída muito Sim. drástica, né? E o outro ponto importante do Albon é que ano que vem o companheiro dele é o Sainz. Sim, aí Então, vai ser uma aí comparação, vai ser uma comparação muito forte. boa. Muito boa. Aí vai ser muito bom pra gente tirar dúvida. Se o Sainz começar a andar direto na frente dele, bom, tá resolvido. O Albon não é nada demais. Os caras que andavam com ele antes realmente não eram nada, né? E voltando um pouquinho atrás, só para encerrar o assunto Vettel, que eu acho que você vai concordar comigo, o dia D do Vettel, qual foi? Para mim, aquela corrida lá na Alemanha. Para mim, aquilo lá é meio que é um livro aberto que virou a página. Sim. Foi. Para mim é impressionante aquilo lá. Aquela prova Porque ele tava bem no campeonato, Sim. ele ia ganhar aquela corrida. Se ele ganhasse aquela corrida, ele ia ficar melhor ainda no campeonato, melhor posicionado psicologicamente. E, nossa, aquilo lá. Tanto que daquele ponto em diante. Foi ladeira abaixo. Foi ladeira abaixo. Realmente, aquela prova da Alemanha foi do divisor Que de ano águas. que foi da carreira. aquela corrida? Acho que foi 18. É. Foi 18. Porque ele veio numa sequência boa de campeonato, ele ganhou na Bélgica, já era a segunda parte do campeonato e foi. E o Hulk quase subiu no pódio esse dia também. Porque o Meg bateu na trave várias vezes de pódio ali. Albon e Sainz. O ano que vem. Sainz. O quê? Classificação é corrida? Uhum. Os dois? Classificação talvez mais corrida. É que o Sainz não é um matador de classificação. Ele é um cara melhor de prova do que de corrida. Mas eu acho que Sainz. Concordo.
O Sainz também tá nesse grupo meio que acho que do... O Sainz não acho que é piloto 5 estrelas, mas ele ficou cotado mais 5 estrelas só depois que ele começou a andar na Ferrari contra o Leclerc. E ganhando prova e Exatamente. fazendo tudo. Antes disso, era um piloto bom. Uhum. Mas a gente fala... E não no primeiro ano dele da Ferrari, né? mas Porque o antes dele- primeiro ano dele da Ferrari em relação ao Leclerc foi mais fraco. Sim. Daí ele foi melhorando. E antes da Ferrari, se tivesse falado, Sainz ou Pérez, ou Sainz e Albon, ou Sainz e Você tinha dúvida. Ricardo. Não tenho certeza. Hoje em dia a gente acha que é certeza que é o Sainz, né? Comparado com esses pilotos aí. Mas antes dele chegar na Ferrari, era um piloto bem cotado, mas quando ele andou com o Lando, na McLaren, né? Mas era o começo do Lando, Era o começo né? do Lando, era o começo do Lando. A verdade é, o Leclerc, o Sainz só tá saindo da Ferrari porque eles contrataram o Hamilton. Sim, Que veio a sim. oportunidade de contratar o Hamilton. Sim. Porque Não, senão ele estaria lá. Ele estaria lá. Ele Ele teria não teria renovado por- o contrato dele. não teria também por que acho. tirá-lo de lá. Não, tá- surgiu a chance de contratar o Hamilton e os caras aproveitaram. Que Ainda ele- sobre Que Ferrari. ele estava no final do contrato. Sim, Então foram aproveitou, várias situações. todas as situações possíveis. Falando sobre Ferrari, a única equipe que deu uma atualizada sobre seu status para a próxima etapa em Austin. Vão fazer uma pequena atualização e será a última atualização do ano da Ferrari. Inclusive, eles disseram que vai ser inclusive a última atualização de todo mundo, porque vai ser tanta prova concentrada que não vai dar tempo de fazer nada de novo para os outros. Então vai ser competidores. bom a gente ver, porque o resultado de Austin talvez possa dar uma... Uhum. Realmente vai ditar bastante o que vai ser o resultado das próximas etapas, né? Porque, tirando o Brasil, as pistas são meio parecidas, né? Austin, uma pista de alta que recapearam agora, né? Então ela vai ficar uma pista um pouco mais parecida com Qatar. Vai ter aquelas confusão de track limits. Ela é bem o tempo seletiva, todo. né? Ela é bem de alta, bem rápida. A Mas primeira não vai ter metade mais aquelas dela. ondulações que mexia bastante no carro, né? No passado teve Mas a bastante. segunda metade dela tem umas 3, 4 curvas que É a parte de baixo ali é primeira toda. marcha. Tá. É bem devagar, bem lento. Depois, México. Tem a questão da altitude também, a pista mais Então, de o altitude México do ainda campeonato. tá ondulado ou não? Não, Não, quando você correu lá a última não, vez. nunca não, foi não do lado tava. que eu andei lá. Na tua... É que você não chegou a andar no México. Não, na chegou? minha época era Era Nossa senhora, era ondulado andou lá, pra né? caramba. Andei. Foi a minha segunda corrida de Fórmula Segunda 1. corrida? Não, antigamente era... Não, e foi minha última corrida de Indy também. Foi lá? Foi. Foi lá no México, México Ah. City. É muito lisa. Muito lisa, pouco grip por causa da altitude. Sim. E o asfalto também muito, tipo um espelho, assim. Parece que o pneu não sei. Não Isso em gruda, tudo. parece que tá sempre escorregando. o De carro. LMP2, de Fórmula 1. Fórmula não, LMP2, De E, você andou? Fórmula E. Mas Fórmula E já é outro É. tipo de pneu, outra coisa. Acho que foi só de WEC que eu andei lá. E que eu me lembre, não era nem tanto tire wear lá, não é que ficava sem pneu, mas o pneu chega uma hora que ele give up, entendeu? Ele, não sei, ele não vai mais pra Morre frente. o pneu. Meio que morre. Daí você coloca um jogo de pneu novo, você vai andar mais rápido, só que não é porque você coloca um jogo de pneu novo porque não tem mais borracha Tá. no pneu que você estava usando. É porque não vai mais. Enfim, é algum efeito que tem no asfalto. É bem estranho. E a Peraltada? Sempre foi assim. Nossa, Peralta. Não, aqui não tem mais. Não hoje tem em mais, dia, não né? tem mais. Era uma curva rápida pra caramba, Tipo a mas. parabólica, assim. Não, bem mais rápido. Bem mais rápido. A parabólica. Eu fiquei impressionado. Quando eu fui pra Monza a primeira vez andar, né? Parabólica. Eu falei, nossa, deve ser um curvão rápido pra caramba que eu vou ficar sem pescoço, né? Cheguei lá, principalmente a entrada dela, né? É bem apertada a entrada dela. Muito mais do que aquilo que a gente vê na televisão. A impressão que eu tenho é que Monza é bem mais estreito do que na TV. Ela é estreita a pista. Mas, sei lá, eu vendo na TV, eu consigo imaginar. Você consegue imaginar normal. Aquilo. Mas, por exemplo, você não acha que quando você vai pra Monza, a última curva, você freia muito mais do que parece que você iria frear na televisão? Pra fazer a parabólica? A parabólica, ela abre da metade Sim. pra frente. Aquele, hoje em dia na Fórmula 1 faz o quê? Faz de quarta? Deve fazer. Então, na minha época, fazia eu acho que era de terceira. Entrava e Só daí... tinha 4 marchas no Volkswagen que você andava, né? Putz, o cara não perde uma, meu. É impressionante. Tipo, a gente chega aqui, ele já começa a lenhada
quando vocês não estão nem vendo o que está acontecendo. E daí continua no programa. Mas tudo bem, é isso, 4 mais. Essa foi criativa. Eu super vi que ele corria lá. Primeira Não, mas era a palavra, terceira. Era a terceira e logo na saída. Na hora que, sei lá, na metade da curva você já metia uma quarta, daí na saída da curva eu já enfiava uma quinta. Mas a zero do México que a gente tava falando era o quê? Tipo, uma pra baixo só? Era. Você chegava em sexta, enfiava uma quinta lá e daí fazia, ou no máximo descia 2, mas era rápido pra caramba. Eu nunca fui lá, mas você já foi. Só que você não fez a peraltada lá no México, então vai ser difícil a gente comparar. Mas lembra muito um pouquinho Turquia. Só que a Turquia, o tempo de percorrência... daquele curvão. Não, mas aquele curvão é que você começa devagar e você vai ganhando velocidade. Então, não, lá chega você de uma entra reta. rápido. Você chega de uma reta gigante. Chegava de uma reta gigante lá, né? Exatamente. Então é diferente. Uma coisa é começar a curva devagar, que é bem mais fácil. Outra coisa é entrar a 1 milhão. O pessoal que talvez não lembre como que é a peraltada, é aquela hoje é aquela parte do estádio. Então, você pulava aquela parte do estádio. Não, era por fora do estádio. Era por fora do estádio. Hoje em dia a inteiro. gente entra a Fórmula 1 entra no meio. Direita e Isso. esquerda lá no estádio. Faz Aquela uma última minhoca lá. curvinha que eles fazem Isso. pra entrar na reta do box, antigamente fazia a parte por trás toda do Isso. estádio, uma curva Que de alta. inclusive, se você for no México hoje, atrás das arquibancadas do estádio, você ainda vê, Ainda tem o contorno? ainda tem todo o contorno lá da peraltada. Tem uma ultrapassagem. Que acaba juntando lá na pista nova. Na pista nova. Isso. Tem uma ultrapassagem no Mansell, pra cima do Berger, que é Por surreal. fora. Por fora. Por fora na freada. Aquela foi espetacular, realmente. Ali é no estádio de beisebol, o estádio onde a Fórmula 1 passa hoje. O que tem? Era um estádio de beisebol. Ah, é? Era o Foro del Sol. Chamava. Porque tem muito jogador mexicano de beisebol nos Tem. Estados Unidos, né? Tem muito. Um dos principais esportes do México, o beisebol. Então, ficaremos de olho. Austin com sprint, México, Brasil com sprint, Las Vegas, Qatar com sprint e Abu Dhabi, as últimas etapas da Fórmula 1. Aonde que tem sprint, então? Brasil? Austin, a primeira. Austin tem sprint. Sprint, Tá. Brasil e Qatar. Então são 3 sprints e 6 longas. Isso. E, 6 normais. 6 isso. Realmente vai ser interessante. Algumas equipes vão colocar aqueles pilotos para fazer o teste de novatos no México. Inclusive a McLaren vai usar o Pato Award para isso. Até porque um dos diretores da Indy disse que o Pato não é tão popular assim no México. E aí o Pato é só considerado o piloto mais popular da Indy como um todo e ele acha que o Pato não é popular no México. Foi o Miles, né? O Miles, O Miles saiu falando um monte de... Eu acho que groselha. aí ele deu uma viajada. O Pato ali. Não, o Pato vai fazer o do México. Muita gente pensou, o Bortoleto podia fazer no Brasil, mas como o campeonato vai estar pegando fogo e tem sprint, então é um treino a menos, então realmente ninguém deve usar. Então Abu Dhabi deve ser também a última oportunidade do pessoal testar para quem tem que cumprir ainda a cota de teste de novatos. Novidades da Fórmula 1. Deixa eu aproveitar agora e fazer o nosso momento pit stop de hoje. Turma, momento pit stop de hoje. O Christian está pensando no momento pit stop de hoje. Ele deu a ideia, já deixa comigo que eu me garanto, e deu a ideia e esqueceu agora. Então ele está pensando nisso. Momento pit stop de hoje. Pilotos que nós gostaríamos de ter visto na Fórmula 1 e que não foram para a Fórmula 1. É o nosso momento pit stop de hoje. Então, já que o Christian está pensando, hoje a gente vai começar com você, Christian. Quem que você gostaria? Deixa. Não, vai, não sei quem que você... O piloto que eu escolhi é mais fácil, porque foi um piloto que é um piloto bem consolidado. Dá pra gente tirar a gente que viveu nesse mundo, talvez alguém que andou de kart com a gente, que é muito bom e tal, mas também não faz sentido pro público, às vezes a pessoa nunca ouviu falar. Mas um piloto que eu gostaria muito de ter visto andando de Fórmula 1 ou se tiver, acho que a oportunidade não vai ter, porque Fórmula 1 obviamente é um negócio muito fechado, mas o Kyle Larson, eu acho que dependendo do que ele fazer na Índia, andar bem, acho que ele já tá com 30 e poucos, é muito difícil, mas eu acho que seria um piloto, é um perfil que eu gostaria de ver o que ele faria na Fórmula 1, porque eu acho que ele é um dos maiores talentos do mundo. O Terry Fullerton. Esse daí foi o único
Tá, que fez frente ao Ayrton no kart. boa. E é claro que é difícil, a gente não pode comparar kart com Sim. Fórmula 1, que são dois animais completamente diferentes, apesar que o kart está te ensinando todas as bases, né? O kart te explica como é que é escapar de frente, escapar de traseira, e praticamente vai ser assim a vida inteira. Mas eu não sei, eu teria muita curiosidade de ver ele sentado num carro competitivo e ele fazendo frente ao Ayrton. E E pilotos mais... então, fala. Minha pergunta pra você é... Pilotos talvez que já andaram... De Fórmula 1 Tre- não, e não não. foram tão Uma bem Fórmula como 3, a gente imagina. Fórmula 3 ou 3000, ou Indy, que é uma coisa muito parecida, mas talvez pilotos que tiveram carreira, mas não tiveram equipes boas, oportunidades pra se mostrar, pra se provar, entendeu? Quem que você acha da tua geração? Porque o Kyle Larson, eu até entendo, porque claramente aquilo que você fala, qualquer Ele é coisa diferenciado. que ele monta, ele é competitivo, tudo. Então, ainda mais agora que tá tendo aquela briguinha entre ele e o Max, né? Mas quem que é um cara meio que da sua época? Não sei, eu acho que... Assim, é difícil falar, porque eu acho que... Tem uma turma da Indy que nunca correu na Fórmula 1, Não, que seria aí interessante. tem Indy, lógico, aí tem New Garden... Dixon, Gil, que não chegou a andar. New Garden. Tony, New Garden. Mais diferenciados, eu acho que é... Eu diria mais New Garden, talvez. Dessa geração indie. Agora, New Garden e... Falou, não? Falou. Boa. É. Falou. E eu ia até falar o contrário. Por exemplo, um que foi para a Fórmula 1, só que ele começou numa situação difícil na Fórmula 1, daí ele teve algumas oportunidades, mas não foram oportunidades fantásticas, foram oportunidades boas no meio do caminho, e que esse daí andava pra caramba no começo da carreira dele. O Zanardi. Não, o Modena. O Stefano Modena. Tá. Ele, tudo bem, terminou uma ou duas vezes no pódio na Fórmula 1, só que eu achei que ele ia andar muito na Fórmula 1 e por um motivo ou outro acabou não indo. Esse é um bom outro momento pit stop pra gente fazer um dia. Pilotos que a gente pensou que explodiriam e não explodiram. Um bom que a gente pode fazer numa próxima ocasião. Por exemplo, o Modena, você comentou, o Ivan Capelli é um outro cara também, que também tinha essa carreira também promissora. O Capelli, quando ele foi pra Ferrari... Ele pegou a pior Ferrari da história. Não, ele pegou a pior Ferrari da história, mas eu acho que destruíram ele de cabeça, né? Porque italiano, na Ferrari, tinha que entregar, pegou a pior Ferrari da história, que só era bonito aquele carro, diga-se de passagem. Era bonito. Mas, e daí, daquele ponto em diante, não teve mais volta. Inclusive, quando ele foi pra Jordan, né, que eu tava correndo lá, nossa, tiveram que tirar ele, acho que depois de 2 corridas, porque o desempenho dele tava muito fraco. E eu tenho certeza que tudo isso é 100% cabeça, não foi por falta de talento. Ele conseguiu chegar em pódio com aquela Marte. Isso. Não, mas ele andava. Sim. Andava muito, só que a cabeça não estava rosqueada direito a hora que ele teve que entregar. É claro que ele não ia conseguir entregar com aquela Ferrari, mas é aquilo que a gente sempre comenta, né? Você tem que entregar no mínimo que nem o teu companheiro de equipe. E lá naquela época, aquele ano lá de Ferrari, tanto que tiraram ele antes do final da temporada, era Alesi num patamar e ele em outro completamente diferente. Tá aí, quero saber a opinião de vocês, então, realmente, pilotos que vocês gostariam de ter visto na Fórmula 1 e não viram, podem colocar nos comentários. Lembrando que esse foi o Momento Pit Stop de hoje. A rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. De volta ao nosso Momento Pit Stop de hoje. Turma, lembrando pra você, like no vídeo, se inscreva no nosso canal, ajude. A gente tá batendo quase 90 mil inscritos já no nosso canal do YouTube. Já era pra ter mais de 100 aqui, porque tem muita gente que assiste o programa e não é inscrito no nosso canal. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe com o pessoal. Classificação 5 estrelas nas plataformas de áudio. Nossa lojinha, o pelaspistas360.com.br. Pô, já tem...
Um cara mandou uma mensagem esses dias no Instagram que ele foi tentar Por que comprar... ele não fala da xícara? Da xícara. Da xícara. A xícara. Você não gosta da tua xícara? Sim, eles conseguem enxergar. É bonita a Relaxa. xícara. Teve gente que mandou mensagem, poxa, fui comprar minha camisa do Nelson, já não tinha o tamanho. Ah, que lançou. Pô, já não tinha o tamanho, pô, me ajuda, o cara desespera. Quando eu falo que é edição limitada, a galera acha que eu tô exagerando. Não, já tem caminho. A do teu pai já não tem, vários modelos já não tem, tipo, tamanho e cor. E a do teu pai, do Nelson, também já tem vários modelos vários tamanhos aqui já estão esgotados. Não, e a do Nelson entrou o quê? 2 semanas atrás, né? 2 semanas, né? Aqui, Já ó. tem tamanho que não Só tá. pra lembrar todo mundo. Boa. Tem só uma diferença no letreiro, que tá em branco. Pra pessoal que tá vendo pelo vídeo aqui, a camisa do Nelson com É que essa era uma 11. camisa teste. Ainda. Essa é a camisa teste, exato. Aqui. Bem legal. Pelas pistas E tem aqui. o logo pelas Isso. pistas atrás. Show. E a Fittipaldi, que ainda tem poucos modelos. Acho que a cinza que não tem mais. A cinza não tem mais, né, Cal? A cinza não tem mais, só tem a branca agora. Com aqui pelas pistas nas costas também. É o carro o do Nelson é o Williams 87 e o do teu pai é o F1. F1, o Fittipaldi F1. Já não era o F1, é o F1B. F1B. Tá. Ele já era a versão modificada. Dele, né? Do primeiro Fittipaldi. Então, produtos também tem a nossa Eco Bag, as xícaras do Cris e muito mais na nossa lojinha do Pelas Pistas. Brasileiros pelo mundo. Tivemos bons destaques brasileiros pelo mundo. Título brasileiro na Freca. Rafael Câmara, piloto brasileiro, foi campeão com uma rodada de antecipação na Freca pela Prema. Então, ficar de olho nele aqui nos próximos anos. Deve ir para a Fórmula 3 FIA ano que vem. Rafa Câmara deitou no campeonato. Outro destaque também para o Pedro Clerot, piloto que foi terceiro colocado numa das provas desse fim de semana na Freca, lá em Barcelona, e 7º no campeonato e 2º nos novatos. Então são os brasileiros com destaque. Outro destaque também para o Fefo Barrichello, o filho do Rubinho, foi 2º lugar em uma das etapas da Eurofórmula Open em Barcelona, é o terceiro colocado desse campeonato, e também Ele já chegou várias vezes no pódio. são esse 4 ano. pódios seguidos. Que ele conseguiu chegar Deu já. uma engatada boa agora. Cresceu bem no campeonato o Fefo. E o Daniel Serra, que venceu a prova em Mugello pelo European Le Mans Series. Na categoria de GT, ele é o líder do campeonato, restando uma etapa em Portimão. Você viu o schedule dele? Acho que são 5 corridas seguidas, 5 ou 6 finais de semana, só que em continente, vai para lá, para Europa, vai para os Estados Unidos, dos Estados Unidos vem para cá, daí volta para Europa, daí da Europa volta de novo para Uruguai, né? Porque vocês vão correr lá na Argentina, depois tem um final de semana livre. A Argentina é fim de semana, né? A Argentina é só de semana. Ele fez Indianápolis. Daí ele foi para Mugello, agora vem para Buenos Aires. Para Buenos Aires. Isso. Daí ele volta para Europa, se eu não me engano, ou para Ásia até. Porque dia 19 é a corrida da European Le Mans Series. Eu não lembro Tá. da que era, mas tá viajando bastante. Você vai para essa cidade dia 19? Não. 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 Do European Le Mans Series. Então, destaque então pro Serrinha. A Stock corre esse fim de semana em Buenos Aires. Isso. E depois é Uruguai. Uma gira Depois é sul-americana da Stock Car. Então, esses foram os Você brasileiros. já foi para com- Alpinar? Nunca. Não. Eu corri lá, foi meu primeiro pódio de Fórmula 3. Primeiro pódio? Minha terceira corrida de Fórmula 3 foi meu primeiro pódio lá. Terminei em Foi sua terceiro. Peraí, você... Não, minha terceira corrida de Fórmula 3 foi meu primeiro pódio, que eu terminei em terceiro. Na Terceiro corrida. lugar em Alpinar. O, Era o Ba- Philly Shave? o Barão e a Juzi estavam lá. Ah, é? né? Que legal. Eles foram de Monza. O Monza do meu avô. Ah, pensei que de Monza da Itália. que eles foram pra O lá. Monza do meu avô só Tá. tinha 4 marchas, um câmbio automático. Ele chamava de poderoso roncador, porque passava de 100 por hora. Então eles saíram daqui de São Paulo, Sério, daqui de São Paulo e foram até Alpinar. no Uruguai, de Monza. De Monza. Isso 3 aí. dias. Não, então, mas era isso mesmo. Eles saíam, de repente, sei lá, na sexta antes, Tá. daí parava em Florianópolis, ficava lá num hotel, daí continuava, parava em outro lugar, daí ia mais um pouco, daí e finalmente chegava lá. Rapaz, sensacional. Imagina, realmente tinha 4 marchas o carro. Grandes histórias. Agora, onde tem história e o bicho tá pegando,
Fórmula Indy, a bomba que saiu nessa semana, na sexta-feira passada. Andretti fora da Andretti, isso mesmo. O Michael Andretti está fora do comando da equipe Andretti, da Andretti Global. E junto com isso, o sonho da Fórmula 1. E junto com isso, o sonho da Fórmula 1 foi pro beleléu ali, pro Andretti. Ele, de acordo com o release ali, né, a nota, ele seguirá como conselheiro e embaixador da equipe, mas quem vai assumir é o Daniel Torres, que ele é CEO do Grupo 1001, que é um parceiro, um investidor que entrou em sociedade com o Andretti na Andretti Global, né, na equipe dele da Indy, Fórmula E, Extreme E, também do plano Fórmula 1, para ele que vai assumir o negócio. Que bomba, hein, Christian? Andretti fora da Andretti. Daniel Torres tem alguma experiência prática de corrida ou não? Ele Não. só é zero, né? Eu não conheço ele. De onde eu sei, eu tô falando Então, zero também, sim, sem conhecer direito o moço, mas... E isso talvez pode ser um desafio. Tá. O fato dele entrar do mundo comercial diretamente ao automobilismo junto com todos os leões lá dentro. Uhum. Então, aí eu acho que no começo pode ser um pouco difícil. Agora, o que ele tem funcionando a favor dele é isso que você acabou de comentar do Michael. O Michael vai ser conselheiro, administrador... Embaixador, né? Isso. Então, aí a gente vai ter que ver o quanto que vão deixar o Michael, de repente, ajudá-lo e falar, ó, eu acho melhor você ir por aqui, não ir por ali, porque daí eu acho que a experiência do Michael, ele pode... de repente deixar o trabalho do Torres menos difícil, mas era talvez essa combinação que estava faltando, né? De repente precisaria de um cara bem mais comercial do que o Michael, e um ótimo exemplo que a gente pode fazer disso, que eu sempre bato na tecla. Zac Brown. Exatamente, você tirou da minha boca, isso mesmo, o Zac Brown. Sim, ele tinha um background de automobilismo, tinha, mas era muito pouquinho, club racing, era mais porque ele se divertia, sempre foi fã, tudo. Agora, o comercial do Zac era extremamente forte, e olha o que ele conseguiu fazer com a McLaren, né? Esse Grupo 1001, para quem não conhece, eu também não conhecia como esse nome, uma das marcas é a Cambridge, que patrocina o Hertha. Tem várias empresas no grupo, é um grupo financeiro ali, de ajuda para empresas. Então tem várias marcas, então ele já era um investidor e ele entrou muito como investidor na conversa de entrar com a Andretti na Fórmula 1. Então foi onde entrou esse grupo para ajudar. Que parecia que eles iam bancar grande parte do projeto. Aí entraram como sociedade, hoje eles são sócios majoritários do grupo Andretti Global, então o Andretti seguindo fora da equipe, na mesma semana que a Indy acabou aprovando o sistema de franquias para o ano que vem, em que 25 carros estarão garantidos em todas as provas, exceto o Indy 500, e grid máximo de 27 por corrida, exceto também Indy 500, é o que vai ter ano que vem na Indy. Esse ano teve grid de mais de 27 carros? Teve. Tirando... Teve 28. Em quase todas. Então eles botaram um limite sabendo que vamos fazer o limite esse aqui para realmente dar mais valor às equipes. Lembrando que vem uma equipe nova esse ano, que é a Prema, com 2 carros, e a Prema tá fora do charter. Ah, tá fora. Então, por exemplo, se alguém aliar um outro carro, tirando os 25 garantidos, mais a Prema, alguém vai ficar de fora do fim de semana. Os charters não. Os charters não, os 25... Eles estão garantidos. Estão garantidos. Menos em Indianápolis. Porque para ser charter, você tem que ter participado ou você compra esse charter? Então, você vai... A partir de agora, não sei como que foi o assunto, porque eles não divulgaram se as equipes compraram o charter ou não, mas é meio que nem na NASCAR agora. Então, você tem uma vaga, uma franquia. Se você quer comprar uma operação, você compra o charter de alguém. Mas... E se você quiser vender... Então, a Prema não vai estar nesse esquema. Não. Para ela virar isso, como é que vai ser? É uma pergunta muito técnica. É uma pergunta técnica, mas... Acho que a regra deles tem que ficar X anos, exato. tem que ter alguns resultados. E vai entrar nessa equação... Mas eu acho que é mais X anos. X anos. Pra você não ser um aventureiro no esporte, você ser alguém, tipo, não, que fica aqui. Então por isso que a Prema não tem garantido esses Mas 27 charters. é um número ímpar, meio estranho, né? Não, 25. Não, porque tiveram que fazer uns rearranjos, porque tem equipe que tem no máximo 3 por equipe.
Então, que é o caso da Ganassi. que é o caso da Ganassi. A O caso da Ganassi Ganassi. tem 4 hoje, vai ter Penske. que tirar um carro. A Penske tem 3. A Penske tem 3. Tá. Mas a Andretti tinha Andretti, 4 né? carros, já tirou esse ano para 3. Então vai continuar com 3 ano que vem. A Ganassi tinha 5 carros esse ano. Só vai ter 3. Era assim, nossa. 5 carros. Mas ela não pode. Ah, é. Mas ela Bill não Armstrong. pode, ela não Nossa. pode ter 5. Ela pode alinhar um outro carro. Só que esse carro vai ter que buscar a classificação. Tá, Então, tipo, ele e os Premas vão buscar Tá. quem vai correr a corrida. tá. E esse número de 27 que eles colocaram foi um limite operacional em pistas de estrutura de box. Então, só para o pessoal entender. Vamos supor que tem 28 carros. Isso. Um carro fica para Um fora, carro né? fica de fora. Tá Tipo bom. o Indy 500, que tem 33 Então, vagas no a grid. briga vai ser entre 3 carros, né? Isso, Porque o charter são 25. Então, 26º, 7º, 8º vão brigar. isso. Então, se eles fizerem pole, segundo e terceiro, O terceiro tá fora. o terceiro tá fora da prova. Isso. Uma situação que já teve na Fórmula 1 no passado, mas na tua época de Fórmula 1, deixa eu até tinha o pré-quali e a tinha o classificação. quali. No quali eram 30 para 26 vagas. Isso. E aí eram os 26 independente de quem fosse. Independente de quem fosse. Tipo, o Ferrari podia ficar Ferrari pra podia fora. ficar de fora. O Ferrari podia ficar de fora. Tipo, os 4 últimos eram os 4 últimos. Exatamente. Que foi aquilo que aconteceu, tudo bem, não era na Fórmula 1, mas vamos voltar à Indy. Aquilo que aconteceu com os 2 carros da Penske. Em 95. Em 95, Sim. os 2 carros ficaram de fora das 500 milhas de Indianápolis por falta de velocidade. Uhum. Eu não lembro se o teu pai chegou a ficar fora alguma vez de corrida, o Nelson. O Ayrton sei que ficou uma vez fora. Então, mais que ele não classificou. Em 84, mas o Nelson não lembro se ficou. E o Emerson também não sei se chegou a ficar. Não, o Emerson ficou. Ficou, de Fórmula 1. Não lembro. Eu não lembro também. Esse Agora. eu- Você classificou em todas? Não, eu fiquei de fora em Spa, que choveu no segundo dia. Tá. Isso 9 E fiquei de fora em Monza. Tá. Monza foi minha primeira corrida depois do meu acidente e a cabeça ainda não estava parafusada direito. Foram essas 2. As 2. É. Eu tava vendo uma entrevista com o Bernd Schneider, Tá. que correu no DTM e tudo. Ele corria na Zack Speed, na Fórmula 1, e ele falava isso, cara, a pior coisa que tinha era a pré-classificação. Era realmente... Não, era um Tipo, era inferno. das 8 às 9, Às 8 começava, às 8 né? começava. Você tinha que chegar na pista às 6h30 o cara da manhã. acordava É. tipo 4h30, 5 da É. manhã, ia pra pista, os mecânicos já arrumando o carro. E assim, era o primeiro a contato pista da pista. imunda, é. Imunda a Era pista. quinta-feira, É. eu acho. Não, quinta- Pneu de classificação, pneu de classificação. só durava uma volta. É. Mas você tinha quantos pneus quisesse, mais ou menos? Não, Eram dois era jogos. 2 jogos. Então esperava pra última hora, que a pista tava mais Não, limpa. esperar pra última hora. Só que se alguém batesse, se É acontecesse 1 hora de alguma pista outra aberta. coisa, era 1 hora de pista aberta. Você podia fazer teu tempo nos primeiros 5 minutos. Óbvio que não ia acontecer isso porque Uhum. a pista ia melhorar, mas podia fazer teu tempo nos primeiros 5 minutos. Era 1 hora de pista aberta. Não, e assim, era a primeira atividade do fim de semana. Então, tipo, nem, sei lá, Fórmula 3 corria, ninguém corria. Você chegava na pista, tipo, literalmente abria o portão. Beleza, vai. Você tem 1 hora pra Ver quem vai correr. ver quem vai chegar no quali. Não é nem pra correr ainda. Pra ficar entre os 30 que iam... Nossa, isso era tenebroso. Velho, Acho que o grande prêmio que teve mais carro, acho que foi 35. Se eu não me engano. 35? 35 Caramba. total. Então, tipo, 5 já... 34 ou 35. 4, 5 ficaram fora do quali. Porque, na verdade, não eram só 4 carros, porque tinha alguns carros também que eles pegavam, jogavam lá Sim, na tinha uma pré-classificação. atualização no meio do ano, inclusive. Tinha uma atualização Sim. de pontos De no pontos, campeonato. posição, alguma coisa. Então, às vezes, tinha pré-classificação de, acho que 8 carros, 11, 10 carros. Eu não porque tinha uma lembro. galera que tinha que disputar o pré-quali e alguns que estavam no limbo ali pra ou se cair, se era rebaixado, ou se era promovido no meio do ano. Não era legal. Você já falou, a Minardi nunca precisou passar Não. por isso. Nunca. Pelo pré. Pelo pré. 34 carros. 34 carros. Então Mas foi. o Grande Prêmio da Alemanha, em 1953. Não, mas, não, isso, não. mas deve ter tido. Não, mas depois. aconteceu depois. É. E hoje a gente querendo mais carro na Fórmula 1 e os caras segurando os 20 ali pra. Você sabe que se tivesse mais carro hoje em dia, vamos supor, se tivesse 30 carros hoje em dia,
Tá. e tendo que fazer classificação, porque os autódromos não comportam 30 carros, porque a dinâmica da Fórmula 1 mudou bastante, equipamento, tudo, enfim, parada de boxe, todas aquelas coisas. Eu tenho certeza, bom, a nossa conversa aqui toda segunda-feira pro programa de terça seria bem diferente, né? Se tivesse 30 carros. Para pensar a dinâmica toda do esporte, muito mais pilotos, eu acho que muito mais dança de cadeira, ia mudar bastante, né? Eu acredito que 24 era o número ideal. 22 era bom. 24 acho que era o número ideal. 26. É que acho que 26 já começa... 24 eu concordo. 24 carros é bastante. Já é bastante. São 12 equipes. Tá, mas começa o quê? Em que sentido você acha? Não, porque aí você, sei lá, até achar equipes competentes pra poder fazer isso, entendeu? Por exemplo, eu acredito que Andretti, se entrasse na Fórmula 1, não ia passar vergonha. Não, eu tenho certeza. Tudo bem, não ia disputar pontos no primeiro ano, mas ia entrar nesse balaio competitivo. Ia fazer no mínimo aquilo que a Haas fez. Isso. A Haas Exato. entrou dentro da Fórmula 1. Exato. E é isso aí. Completamente Nível Haas. respeitável. Exatamente. Na hora que eles entraram. E eles caíram um pouquinho, mas tudo bem. Mas caíram que não era que nem, sei lá, 5, 6 segundos. Ah, não. Era 2 segundos. Você hoje tá... porque agora que aproximou de novo. 2 segundos em relação ao pole position. Ao pole position, isso. Tá. É isso mesmo. Entendeu? Eu acho que a Andretti... Então, você montar uma equipe de Fórmula 1 é um baita investimento. Então, por isso que eu não acho que nós teríamos 3 novas equipes capazes de fazer um trabalho de alto nível. Mas acho que mais 2 daria. Andretti seria uma e uma outra que poderia surgir. Então, acho que 22, 24 números seria um bom número de... Eu tô vendo uns status interessantes aqui. Da... Qual que foi a maior margem de vitória do primeiro pro segundo na Fórmula 1? De tempo? Tempo, volta, qualquer coisa. Teve uma, acho que foi uns 5 minutos, mais ou menos. 1995, 95? GP da Austrália. Damon Hill colocou duas voltas no segundo, Panis. É uma prova que acho que acabaram, 4 carros. Essa foi Mônaco, né? Que o Panis ganhou. Terminaram 3. 3 em... Nossa, essa da Austrália foi um ano depois que eu já tava na Indy. Eu não lembrava dessa daí. Foi a última voltas. Foi uma quebração absurda de carro. Acho que essa prova, sei lá, terminaram 5 carros. Mas vamos lá, continuar. Não, tava legal. O que mais tem de estatística? Não, tem um monte de coisa, mas aí... sei lá, menos corridas numa temporada, 1950 e 55. Foram só 7 corridas na temporada. Antigamente o campeonato tinha 8. 7, mas era no máximo, pra ter 10 corridas demorou um tempinho na Fórmula 1. Número perfeito de corridas. Número perfeito de corridas? Pra vocês. Esse número já tá bom aqui. A gente tá com 23. Não, mas você acha que é isso mesmo? Cara, 23, não mais, não menos? Então, eu acho bastante. Bastante. Eu acho 20. 20 começando em fevereiro e terminando em novembro. 2 por mês. A cada 2 semanas. E você? Até de 22 dá. 21. Pra não ter empate. Então assim, no início de dezembro a última etapa. Aí duas por mês. 2 por mês. Aí pronto, início de dezembro a última etapa. Eu acho que pra mim é mais a época que eles estão correndo do que o número de corridas. É óbvio que tem a logística, né, de você correr final de semana em cima de final de semana, mas se fosse meio que de final de fevereiro, comecinho de março até novembro, eu acho que esse é o timing perfeito. Até mesmo por causa do tempo, né? Do clima. Do clima, né? O que pode acontecer é um rodízio de sedes. Pra você poder abranger todo mundo que quer competir na Fórmula 1. Que quer sediar a Fórmula 1. Então, por exemplo, sei lá, um ano vai ter um rodízio entre Bélgica e Holanda. Outro ano vai ter um rodízio entre... Imola e Monza. Mas já era assim, um pouco assim... Madrid e Barcelona. Madrid e Barcelona. Então, mas eu lembro, na década de 90 já era um pouco assim para algumas corridas. Que tem países que tem Paul Ricard e Manicur na França. Tem Imola e Monza. Imola e Monza, então eu lembro de Imola e Monza, aí, eu lembro de na França. Sua época tinha Brands Hatch, Silverstone e Alton Park, sei lá. Não, Alton Park não. Nunca foi? Não. Não, acho que o Alton Park... Não, o pior é que eles chegaram a andar de Fórmula 1. Donington, desculpa. Donington. Brands Hatch e Silverstone. Alton Park, a pista era muito boa, só que muito perigosa, mas pra mim era uma das melhores que tinha lá na Inglaterra.
Autumn Park. E daí tinha isso, Brand, Silverstone e... Estados Unidos e Donington. também É. já tiveram várias pistas diferentes. Tá Ó o Daytona Ó aí. Esse é o Daytona, gente. Ó, quem queria conhecer, ó. Aqui, ó. Psiu. Que foi? Tá duro. Coitado. O pessoal vai achar que você... Tá com medo, Daytona? medo? Acho que ele se assustou ali com... Temos alongamento com a perna dele. É, Tá olha só, acontecendo? Daytona. Relaxa, garoto. Ficou tenso. Não, meu filhão. Fala ao pros seus seguidores. Vamos ver se ele vai falar. Vou botar um... Acho que ele se assustou com o Gui chegou aqui, que é o nosso social media aqui. Ele chegou meio, de repente, com o celular na mão. Ele não gosta muito de celular. Meu garoto. Aqui, ó. Ó, você olhou? Só assim pra eu olhar Só pra assim. cá. Né? Meu garotão. Mas é isso, turma. Chega no final do nosso Pelas Pistas dessa semana. Semana que vem a gente volta. Nelsinho. Nosso momento pet friendly do Pelas Pistas. Tá nem aí. Tá nem aí. Tá assustado, né, garoto? Muito Pelas Pistas. Então, Nelsinho, boa prova. Buenos Obrigado. Aires. Boa expectativa. Maneira nos vinhos. Lá na Argentina. Não, viu? Só vai... Ah, não posso falar. Vou falar... Na semana que vem eu falo sobre os vinhos. Ih, rapaz, será que temos novidades de vinhos aqui? Vamos trocar um troféu semana Vamos que vem? trocar um troféu Então. semana que vem aqui, hein? Mas não vou correr de tração dianteira lá esse ano. Ah, não vai ter o... Só traseiro. Vai ter, mas eu não vou. Não vai usar. competir? Não. Tá ali o de Buenos Ali, ó. Aires. Ah. Tá ali no canto. Certo, seu Fittipaldi. Opa, Tranquilo, então? até semana que vem. Tchau, Daytona. Ô, tchau, Até mais. Tá assustado. Assustado. Se eu trazer o meu, ele brinca com os outros ou ele não é muito sociável? Não, ele brinca, ele Ah? brinca. É. Então pronto. Eu acho que ele vai se dar melhor com o Bob, que é maiorzão. Trazer todos. Traz todos. A Ah, gente faz aqui um... Pelo quê? Pelos pets. Pelos filhos aqui, caninos. E é isso, turma. Obrigado pela companhia. Semana que vem a gente volta com Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Valeu!